Poderia ser um papo sobre emagrecimento, mas é um papo sobre autoconhecimento. Para quem me acompanha e passou despercebido, para quem chegou depois, exatamente um ano atrás eu estava pesando por em torno de 60 a 62 quilos. E hoje eu estou 10 quilos mais leve. Eu estou transitando entre 51 e 52 quilos. Bom, e para algumas pessoas o emagrecimento aconteceu de repente. Eu comecei a compartilhar no meu Instagram um processo com um nutricionista, onde exatamente estava com 62 quilos. Mas esse processo de buscar emagrecer e muito além, me manter num corpo que me agradava, ele já vinha de uns 2, quase 3 anos. E foi compreender o porquê que eu não ficava, porque na verdade eu conseguia emagrecer. Por que eu não conseguia me manter num corpo que eu gostaria? Foi o que fez. Esse compreender foi o que fez eu estar no meu peso entre 51 e 52 desde dezembro do ano passado. Ou seja, estou conseguindo fazer a manutenção. E para alguns, nossa, Érica, você está só mantendo. Ah, tá. Esse sempre foi o meu maior desafio. Então não é só. Não tira um mérito do meu esforço. Porque eu tenho as minhas histórias, eu tenho as minhas vivências e tenho sim os meus desafios, seja emocionais, físicos, enfim, mentais. E quando que começou essa busca por compreender o porquê que eu não conseguia? Eu digo que eu comecei a tratar o que não é normal como algo que não é normal. Porque a gente começa a normalizar. Com certeza, nessa longa estrada da sua vida, você já viu uma pessoa muito gorda, obesa, falar que não come muito. Porque para ela é normal ela não tomar um café da manhã e na hora do almoço ela ir comer um pratão com sobremesa, enfim. E no final da tarde ela ir e tomar um café com um frappuccino, com pão de queijo, com bolo, enfim. Um café muito calórico e pronto, não come mais. Na cabeça dela, ela está comendo pouco. Ou a pessoa que belisca e não conta isso como uma refeição e como se não estivesse comendo, enfim, vários modos operantes que não são normais, mas as pessoas começam a normalizar. E elas de fato não enxergam. Então, o primeiro ponto é trazer essa clareza. Quem eu sou e onde eu estou e por que eu não consigo algo que eu gostaria muito e que eu coloco um esforço, porque a gente sabe que a gente coloca o esforço, mas não é suficiente. Ainda morava no Espírito Santo, um belo dia à noite, chuvoso. Eu coloco a minha capa de chuva de motoqueiro, porque eu usava moto. Pego a minha PCX e vou ao mercado comprar chocolate. Lembro exatamente quando eu estava retornando, aquele processo entre sair da moto e estar literalmente igual um motoboy na frente do elevador. E me incomodou aquele comportamento. E eu lembro que eu pensei assim, né? Eu falei comigo, nossa, você está igual uma pessoa que usa crack, uma cracuda. Ok, foi um insight, comi, ok. Tá. Teve um outro episódio, não lembro em qual ordem de tempo, que eu comprei um pote de sorvete de 1 litro, lembro exatamente o sabor, a marca, e 2 caixas de amanditas. Se você não sabe o que é amanditas, pesquisa aí. É um chocolate que é um biscoitinho assim, maçudo, que tem pasta de amendoim e chocolate. É muito denso, é pesado, é calórico. Eu lembro exatamente quando eu cheguei na cozinha, abri o lacre do pote de sorvete, peguei uma colher grande
e fui pra sala, sentei no sofá como se fosse um peão comendo uma marmita, assim, sabe, no meio-fio, declinada assim pra frente. E as duas caixas de amandita ficaram, tipo assim, num braço sofá. E na sequência eu comi elas, as duas. Eu estou falando de um consumo que eu fiz em 20 minutos. Se eu for assim, sabe, colocar um tempo a mais, no máximo 30 minutos. Então, eu comecei a observar que eu comia de forma transtornada. Começou a me incomodar. Gente, eu vou relatar para vocês aqui coisas que eu já vivi e era extremamente off. Porque não é um comportamento bonito, não era algo que eu me orgulhava, não era algo que eu queria. Literalmente como a pessoa começa a usar uma droga. É o mesmo mecanismo. Eu já comi, em novembro do ano que eu cheguei em São Paulo, eu comi um chocotone da Balduco, aquele de gotinhas, quase todos os dias. Era chegar em casa, pegar um prato, tirar da caixa, tirar aquele pacotinho, já tirar aquele papel que vem agarrado mesmo ali no chocotone que foi assado, e cortar o chocotone em 4 pedaços e comer ele em 5 minutos. Como se eu estivesse comendo nem um pão francês, assim como se eu estivesse comendo uma bolacha. Eu já comi um pó de sorvete de 1 litro, exatamente da mesma marca que eu relatei no episódio anterior. E depois comer frango para bater minha cota de proteína. A verdade é que quando eu tinha esses surtos, eu ia ao mercado e comprava tudo que os meus olhos se sentissem atraídos e eu estivesse disposta a pagar. Eu chegava em casa e comia de forma transtornada e compulsiva e pronto. Os meus problemas tinham acabado ali. Eu me sentia bem, no dia seguinte não tinha culpa, não tinha mecanismo de compensação, tipo, vou ficar em jejum, vou fazer mais cardio. Não. Eu resolvi os meus problemas, eu comi o que eu queria. E aí, eu comecei a assumir que esse era o mecanismo que eu tinha, que não era o que eu queria, não era algo legal. E aí, eu sempre falo que o falar, ele é libertador. Ele faz parte do meu processo de cura e talvez faça parte do seu também. E eu comecei a compartilhar isso com as pessoas quando algumas alunas, eu falei para minha irmã, comecei a contar para minha irmã, meu cunhado. E aí algumas alunas vinham falar de fragilidades delas, de comportamentos delas no dia a dia. Eu aproveitava a oportunidade para expor as minhas vulnerabilidades. E assim, eu tô falando de pessoas que me veem como inspiração, como modelo. E aí, de repente, elas veem que eu não tenho... que eu tenho um comportamento muito pior do que o delas. Então, eu lembro quando eu contei para uma ex-aluna, que hoje é minha amiga, e ela falou assim, você faz isso? Não acredito, ela é muito intensa na fala. Falei, sim, faço. E esse foi um primeiro estágio, assumir para mim, verbalizar, contar para as pessoas, na qual eu sabia que eu teria ali um respeito. A admiração delas não iriam diminuir por eu ter este comportamento. Apenas elas iam me ver como um ser humano mais normal. Segundo passo foi contar para as pessoas sem o medo do julgamento delas. Porque, afinal de contas, para as outras pessoas, se elas me julgassem, pouca diferença faria. Sim, eu tô falando de coisas que eu vivi há 3 anos atrás. E aí, comecei a tentar entender na terapia o porquê deste comportamento. E lembro quando eu já estava aqui em São Paulo, eu comecei a ler um livro. Ele tá ali. Poder do Hábito. Porque eu comecei a me tornar intolerante com este meu comportamento. Porque que dano que esse comportamento trazia para minha vida? Eu comecei a ter a clareza que esse comportamento me trazia um dano. E aí ou você convive com um dano ou você muda o seu comportamento. Mas mudar o comportamento não é tão fácil assim. Afinal de contas, eu já estava tentando.
Primeiro, antes de falar do livro, qual o dano que esse comportamento me trazia? Eu ficava num corpo onde não influenciava na minha autoestima o Érica como mulher. Às vezes, quando eu ia colocar uma roupa, dava aquelas neuroses, mas até hoje, isso faz parte da vida da mulher, né? Eu não sou a única, ok? Era normal. Na minha vida sexual, isso não interferia, afinal de contas a bunda ficava desse tamanho, né? Igual uma lua cheia. E agradava muito mais do que hoje. Então não influenciava na minha vida profissional. E para quem me conhece sabe que minha vida profissional ela tem muito peso na minha vida no geral hoje. Eu ficava com um corpo na qual eu me escondia. Eu não conseguia ser eu do jeito que eu queria. Não conseguia, treinar com uma roupa dessa. Eu começava a ficar com um corpo onde eu não queria gravar um vídeo, onde eu não queria gravar um conteúdo para o meu Instagram. Nas aulas presenciais era um pouco diferente, eu até me escondia às vezes um pouco, tal, em algumas pautas eu falava, não tenho moral para falar, falava comigo mesmo. Mas as pessoas do presencial têm a oportunidade de conhecer eu além do meu corpo. Conhece a Érica um pouco mais a fundo, porque afinal de contas eu não sou só um corpo. Mas aqui nas redes sociais é diferente. As pessoas, elas conhecem algo muito raso e o corpo tem um peso muito grande. E é normal que isso aconteça, não é me fazendo de vítima. E aí eu percebi que eu começava a sumir do Instagram, a não fazer aquilo que eu preciso fazer. Até hoje eu faço, mas não é essa a desculpa. Então, para coisas que eu sonho viver, eu precisava tratar isso. Coisas que eu faço hoje no Instagram, de divulgar um pouco mais o meu método, de ter criado, dar nome ao meu método, de estar construindo ali minha plataforma, o meu aplicativo para futuramente alavancar muito mais nessa área. Então, eu já sonhava com tudo isso, mas eu sabia que eu não ia sustentar o meu crescimento no digital com aqueles 10 quilos a mais. E aí eu li, vamos voltar para o Poder do Hábito. Eu li esse livro. Eu não sei se alguém me indicou, se foi algum podcast, não lembro mesmo. Eu li, é um livro bem grosso, demorou aí uns 2, 3 meses para ler, não lembro. E aí eu comecei a entender o modo operante do meu cérebro. E aí começa a minha paixão, hoje eu tô fazendo pós de neurociência, bem no início ainda, mas aí começa a minha paixão por compreender o nosso cérebro. Algo fácil de ser compreendido, né? De uma mulher, então, bem mais fácil. Oh, Deus! E aí eu entendi como que acontecia. Eu lembro que na época que eu tive essa clareza, eu era coordenadora da Nature. E assim, eu vivi muitos desafios normais de uma gestão, de uma liderança. E quando você vai pro front, você tem que ser peituda, tem que ser forte, não pode dar a cabeça, não pode baixar a cabeça, tem que fazer de conta que tá tudo sob controle, principalmente quando você está à frente de uma equipe. Mas internamente tem várias questões sendo vividas. Então eu sustentava toda essa carga, essa pressão, eu sustentava. Quando eu chegava, eu lembro, eu ia embora de metrô, era coisa de 30 minutos. Quando eu saía do metrô, era um momento que vinha era noite, vinha aquela deprê, onde eu me sentia mal, onde eu falava, gente, o que eu tô fazendo? Será que eu tô no caminho certo? Onde vinha todos os questionamentos emocionais. E aí, o que eu queria? Me sentir bem. E eu não tinha em casa ninguém me esperando para me colocar para cima, para me dar um abraço e me acolher. O que eu fazia, na esquina de casa, tinha um Carrefour 24 horas. Então, independente do horário, eu tinha acesso. Eu entrava, ia nas prateleiras que me geravam desejo, porque era o açúcar / chocolate que me atraía. Eu já tinha clareza disso.
Então eu comprava o que eu me sentia. Deixa eu mudar essa música aqui, que ela tá muito barulhenta. Quero algo mais tranquilo. Eu comprava aquilo que me atraísse, e que eu estivesse disposta a pagar. E aí foi quando eu relantei que em novembro eu comia um chocotone por dia. Gente, eu comprava um, porque se eu comprasse 2, eu ia comer os 2. Se eu comprasse 3, eu comeria os 3. E aí eu saía do mercado, meu modo operante era esse. Eu saía do mercado, ia para casa, chegava, colocava um prato, tirava ele da caixa, cortava em 4 pedaços, sentava e comia. Às vezes fazia um café sem açúcar. E depois eu ia viver minha vida, enfim. E era assim o meu comportamento. Há muito tempo, muitos anos, não me lembro mais desde quando, assim, eu não tenho essas coisas em casa. Não tenho nada fora do meu plano alimentar em casa. Porque se eu tiver, eu vou comer tudo no mesmo momento. Hoje eu consigo ter uma pipoca em casa. É sobre autoconhecimento. Por exemplo, recente, eu tenho no meu lanche da tarde castanha de caju. E eu comprei umas 500 gramas de castanha de caju. E teve um belo dia que ela estava no pote, eu comi tudo. Eu comi mais de 400 gramas. E eu parei de comprar. Aí eu fiz um teste e funcionou. Eu comprei, que eles chamam de xerém de castanha de caju, que é o resto ali das castanhas de caju quebradinha, né? Que ninguém quer. É até mais barato. E aí eu comprei no formato que eu como, que é aquele iogurte com whey e amora. Fica gostoso a castanha de caju em quebradinha, quase que, né, triturada ali. E ela eu não como de forma compulsiva quando eu estou, entre aspas, surtada. Então funcionou. Então eu tenho a castanha de caju em um formato que não me gera ali o desejo de comer por prazer. É sobre se conhecer. É sobre entender que sim, a gente tem algumas fragilidades que eu não queria ter. Eu tenho algumas fragilidades emocionais e mentais que eu não queria ter. Mas a partir do momento quando eu compreendo que eu tenho, fica mais fácil de lidar com isso no dia a dia. Porque a minha sensação, minha percepção, na verdade, é que as pessoas têm dificuldade desse confronto. Afinal de contas, eu também não queria ser assim. Mas eu só consegui mudar o meu corpo quando eu compreendi que eu sou assim. E eu me emociono porque, além desses comportamentos, né, com a comida, eu tenho algumas outras fragilidades que, quando eu olho, por exemplo, para minha irmã, ela não tem. E eu já me peguei diversas vezes, sabe, me questionando, triste comigo, por que eu sou assim? Talvez, acho que nunca terei essa resposta. O que me resta é compreender é tratar, é procurar ajuda quando se precisa de ajuda. Seja médico, seja... Falo que aqui em casa pode faltar água, mas dinheiro para terapia não pode. Sabe? Às vezes a gente chora, dói. Mas quando a gente tem essa percepção das nossas próprias vulnerabilidades, sejam elas emocionais, sejam psicológicas, sejam mentais, enfim. Eu já passei, gente, no psiquiatra para saber se eu tinha algum transtorno. Segundo ele, não, acho que eu tô precisando voltar, brincadeira.
Quando a gente começa a compreender, a gente começa a tratar. Em alguns momentos a gente se abraça, a gente se acolhe. Em outros a gente fala, ei, a vida continua, vambora. E se a gente não tem esse confronto, como se a gente estivesse na frente do espelho, se olhando e se confrontando, a gente passa uma vida inteira apenas sentindo, sem compreender nada. Voltando para o livro. Li o livro, compreendi o meu modo operante. Comecei a tentar aplicar na minha rotina algumas didáticas, né, que o livro trazia, porque fala sobre o modo operante do nosso cérebro, como ele age, como para mudar esse hábito, o que fazer. E aí, na sequência, eu já comecei a ler Nação Dopamina. E olha como que as coisas são. Uma ex-aluna, atual amiga, ela me indicou um livro sobre dopamina. E quando eu fui comprar, eu comprei o livro errado. Eu comprei o livro Nação Dopamina. E não era esse que ela tinha me indicado. Mas eu comecei a ler ele. E cara, como fez sentido pra mim. Uau! Foi um confronto absurdo. Porque eu entendi que o meu comportamento do meu cérebro, ele era o comportamento de uma pessoa viciada por dopamina. Dopamina, uma quantidade alta e rápida. Chocolate, açúcar. E assim, o julgamento vem muito forte. Quando alguém fala assim, nossa, quando eu chego estressado do serviço, eu preciso dar uma cheirada numa carreira, sei lá como é que fala, de cocaína. O julgamento vem. Mas euzinha aqui, sabe o que eu fazia? Comia chocolate, comia açúcar, para me sentir bem. A minha balança de prazer e sofrimento no cérebro estava desequilibrada, sofrimento alto, prazer alto. Eu colocava dopamina para dentro e ó, o mesmo mecanismo do cara que é viciado, que chega estressado do serviço, tem que fumar, que sai na varanda e tem que fumar. Mesmo mecanismo, o cara que chega em casa e é viciado por pornografia. E aí esse livro eu tive esse confronto extremamente. E aí eu percebi que eu não era esse ser humano tão incrível. Eu tinha um mecanismo presente na minha vida, um mecanismo, um comportamento de uma dependente de dopamina, através do açúcar. Somado a tudo isso que eu li, que eu aprendi, aí eu fiz uma matéria sobre transtorno de compulsão alimentar. E eu vi que eu não me encaixava em nenhum transtorno, mas eu comia de forma transtornada. Hoje eu percebo que eu tenho um transtorno, mas é assim, de distúrbio de imagem. Mas eu consigo controlar ali e tal, enfim, outro papo para outro momento. Vamos falar sobre isso também. E aí eu acredito que essa leitura poderia ter olhado, ter registro, que eu sempre tiro foto quando eu estou lendo. Eu devo ter terminado de ler por volta ali de fevereiro, isso que eu estou contando para vocês, de 2025, ano passado. E eu tentei ir equilibrando meus comportamentos, mudando meu modo operante, mas eu não estava conseguindo. E eu falei, chega, eu vou num psiquiatra, preciso de ajuda. Se eu sou viciada por dopamina, eu quero deixar esse vício, eu preciso de ajuda de um psiquiatra. E aí, o nutricionista que eu mencionei anterior, que é o Kayan, não estou com ele mais, mas o que a gente viveu foi muito sentido. Me ajudou muito nesse processo, com algumas técnicas, inclusive. E aí, ele falou assim, Érica, passa no meu consultório. Eu nem paguei a primeira consulta. Vamos fazer uso da Tirzepatida. Tem relatos, que é o Mounjaro, né? Que tem ação no estômago, mas também tem ação no sistema nervoso central. Então tem relatos de pessoas que estão ficando menos ansiosas e tal, talvez. Aí ele me apresentou e eu falei, vamos lá, qual o problema?
fui sem preconceito, mas ao mesmo tempo existia um medinho do julgamento das pessoas. Então eu deixei mais em off, as pessoas em volta sabiam e tudo mais. Eu lembro que eu perguntava assim pro meu gerente, o Robson, tô ficando com cabeça de monjaro não, né? Porque tem pessoas que emagrecem muito rápido, então fica com aquele aspecto doentio. Não era o que eu queria. Eu sabia que o meu problema era exatamente esse que eu havia contado com vocês. Não, o meu problema não era lidar com a fome no dia a dia. Já fiz dieta, lembro quando eu fiz com o Fernando, eu também fiquei num corpo bem magrinho, que eu gostava. Cara, era basicamente legume, salada e carne. E eu sabia que esse não era o meu problema. O meu problema não era, né, fazer em casa, enfim, era isso. E para isso eu não precisava de uma dose que fosse inibir o meu apetite, tirar a minha fome. Precisava de uma dose que controlasse aqui. E aí a gente fez o uso de agosto até dezembro, que foi quando eu cheguei num corpo que eu estava já satisfeita. E foi muito bom. Tanto que se você me perguntar, Érica, você indica? Eu iria falar, depende para quem. Eu gosto da ideia desse tratamento mais contínuo. Eu não gosto daqueles tratamentos protocolo de um mês. Acho que é um emagrecimento muito rápido. Depois, para sustentar, muito difícil quando tira a droga. A pessoa, uma dose muito alta, a pessoa não consegue comer, não consegue treinar, perde massa muscular, fica com aspecto doentio, a imunidade baixa, sai pegando virose. Isso eu não gosto. Eu estou falando, a minha experiência, não sou a pessoa mais habilitada profissionalmente para falar sobre isso, porque seria mais um médico ali, né? Enfim, antes que venham os jogadores de plantão. Mas eu gosto dessa ideia de trazer algo mais contínuo, que a pessoa no meio do processo vem gostando de, aprendendo a gostar de treinar, aprendendo a comer, se alimentar, se nutrir. Enfim, e aí, gente, quando foi janeiro, eu estava sem a droguinha, né? E foi quando eu resolvi sair da Nation. E foi uma turbulência emocional, porque eu sou muito... Eu sinto e eu preciso agir, porque senão eu entro em um sofrimento. E aí teve algumas semanas que eu não treinei muito bem, porque eu comecei a ter crise de ansiedade, mas era aceitável para a situação, o episódio que eu estava vivendo. E óbvio, descontei um pouco ali na comida, ganhei uns 2 quilinhos, fiquei por volta de 53 quilos, porque na época eu tava mais para 51, para 50. E aí eu ia para outra empresa na qual eu falei, cara, não adianta, emocionalmente eu vou viver algumas turbulências, eu vou tomar novamente. Tomei, papo de 2,5, 2,5 mg, né, uma dose mínima ali, e ok, está tudo bem. Érico, que dano isso pode fazer para você, pro seu físico? Bom, a gente não sabe, é uma droga nova no mercado. Mas assim, eu não tomo anticoncepcional, eu bebo muito socialmente, não fumo, não uso droga, não uso nada. Enfim, a vida é sobre se equilibrar. Me alimento bem, saudável, faço tudo certinho. Então, se eu viver alguns anos a menos por causa disso, eu estou disposta a pagar o preço. E aí, acho importante essa clareza, porque senão a gente se enche de várias coisas, de várias informações, e ao mesmo tempo algumas coisas são tão subjetivas. E eu respondi bem. Uma dose muito baixa dentro disso. Nunca foi uma dose que tirou o meu apetite, tá, gente? Mas eu sabia que o meu problema não era esse. Então entra aí o papo de autoconhecimento, de compreender o porquê que você come. Por que você não emagrece? Por que você não fica no corpo que você gosta? Porque tá tudo bem. Os meus 62 quilos eu não era obesa, agradava muitas pessoas, algumas pessoas até gostam mais, mas não me agradava. O corpo que eu ficava me gerava danos no meu trabalho, danos financeiros. Gerava danos emocionais porque eu não conseguia fazer aquilo que eu sei que eu queria e que eu precisava fazer.
Então aí que entra o papo de autoconhecimento. Autoconhecimento. E aí eu acho que é esse processo longo, doloroso, porque me doeu em diversos momentos. Mas foi o processo que fez eu me manter. E costumo falar que eu ainda estou em tratamento, porque não tem nenhum ano. Então, na minha cabeça, existem vários medos. Eu tenho medo de voltar. E o ambiente que eu trabalho é um ambiente onde a gente julga mesmo as pessoas, julga os... Acho que faz parte do ser humano, na verdade, né? A gente bate o olho e julga. Então eu sei que se eu engordar, as pessoas vão falar, nossa, ela engordou, o que aconteceu? Ela engordou. Vamos falar, a gente fala. Não vamos ser hipócritas e colocar, né, a gente num pedestal como se a gente também não fizesse isso. E sim, eu tenho medo dessa balança desequilibrar e virar um transtorno de compulsão, de imagem, por exemplo. Eu combinei comigo mesmo que eu não posso ficar abaixo de 50 quilos e posso chegar até 53. Porque às vezes eu tô com 51 quilos e tô me sentindo gorda, tô me sentindo grande. Aí eu subo na balança, a balança me dá um dado exato e eu falo, para de loucura. Comecei a observar quando eu estou me sentindo flat, né, magra ali, sabe, o músculo vazio, de comer um pouco mais. E por isso que eu não estou com nutricionista. Porque é difícil entender algumas dessas minhas loucuras, porque elas são bem profundas e eu já tenho conhecimento sobre elas. Também papo para outro vídeo. Combinei comigo que quando eu estiver chegando perto de 53 quilos, eu dou aquela puxada, né, de gastar mais energia ou consumir menos, para me manter entre 50 a 53, porque eu sei que eu posso perder ali o controle e ter amigos sinceros. Eu citei o Robson, meu antigo gerente. Ele é um cara que eu, sincerão, sabe, que às vezes eu preciso falar com ele, pedir o feedback dele, e eu considero. E ao mesmo tempo, como eu tenho medo de voltar para os 62, eu faço minhas refeições livres, sempre compartilho, mas eu tento evitar sempre comer para se sentir muito cheia, porque esse muito cheia pode sinalizar pro meu cérebro aquele traço da compulsão, sabe? E aí eu evito. Eu como um prato, sentir que estou satisfeita, eu paro de comer ele todo primeiro, que não é igual, por exemplo, às vezes um prato de massa muito pesado. Antigamente eu não deixava comida num prato, eu aprendi a deixar, mesmo pagando muito caro por um prato. Tá satisfeita? Para, deixa num prato. Ah, é um prato mais leve, comi. Dá para comer sobremesa? Vamos olhar o cardápio de sobremesa? Tem algo que te chama a atenção, que vale a pena engordar? Peço a sobremesa. Comer, não gostei. Não vou comer só porque eu vou pagar. Eu já paguei e deixei a sobremesa inteira no prato, porque entendi que não valia as calorias. Sabe, entra novamente o autoconhecimento. Então eu posso comer aquela comida, eu mereço como recompensa, mas eu não preciso comer como se eu não fosse ter acesso àquilo mais. Acho que esse papo também dá um vídeo longo só sobre isso, então não vou me estender. Mas é sobre esses compreender e a gente ir equilibrando, que a gente vai se mantendo num corpo que a gente gosta. Hoje, por exemplo, parece que eu tô super bem resolvida, não. Eu tô me sentindo gorda, inchada, meu intestino, eu fiz até uma massagem aqui que meu intestino tá meio travado, a pele tá meio grossa. Mas eu sei que é mais loucura da minha cabeça do que o reflexo no espelho. E aí a gente vai equilibrando. Bom, por hoje é só, já deu 35 minutos de vídeo. Compartilhar sobre isso, contar essa história,
nunca foi fácil. Eu contava essa história para algumas pessoas, até para o meu terapeuta, e as pessoas falavam assim: você precisa contar, Érica, falar isso para as outras pessoas, porque faz sentido para muitas. As pessoas precisam saber disso. Eu já falei, já conversei com um amigo, ele, cara, eu pensava que era só eu. Eu já ameacei contar, gravar esse vídeo não sei quantas vezes. Mas eram feridas não tratadas. E uma das coisas que eu aprendi com a maturidade é não sangrar em mar de tubarões. E como tudo tem o seu momento, acho que o universo ele conspira. Hoje é o dia. Hoje é o dia onde eu abri essa gavetinha da minha vida e contei para o mundo. Com leveza, apesar de me emocionar, existe uma leveza. E contar minha história com sentido sabendo que pode fazer sentido para algumas pessoas, que eu posso contribuir, que a gente possa se conectar, se ajudar. E nem aí pro julgamento. Acho que é isso. Pelo contrário, eu falei que para mim a fala faz parte do meu processo de cura. Então, que esse vídeo cele esse meu processo de cura.